pessoal, nessa terceira aula do Intensivão de Matemática, nono ano, nós vamos continuar abordando a resolução de equação polinomial do segundo grau. Desta feita, nós vamos analisar a resolução de uma equação polinomial do segundo grau completa. Alguns exemplos que serão abordados aqui estão no livro A Conquista da Matemática, nono ano, página 101. Relembrando, uma equação completa é aquela em que aparece o termo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que b e c são diferentes de zero. Temos então essa primeira equação, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Para resolver uma equação polinomial do segundo grau completa, eu gostaria de sugerir seguirmos 3 etapas. Não é obrigatório, mas é apenas uma sugestão. Dividirmos a resolução em 3 etapas. Isso facilita a compreensão do processo, o passo a passo, e é possível então que conseguimos lograr êxito na resolução, resolver de forma correta. Qual é o primeiro passo, a primeira etapa? A primeira etapa consiste em determinar o valor dos coeficientes. No caso dessa equação, o valor de A é o termo que sempre acompanha o x ao quadrado, é igual a 1. O valor de B, o termo que acompanha o x elevado a 1, o valor de B é 2. E o termo onde não aparece nenhuma incógnita é o C. Nesse caso, C é igual a menos 8. Pronto, já fizemos a primeira etapa. A segunda etapa também é simples. Consiste em determinar o valor do discriminante, o delta. E sempre, em toda equação, o valor de delta, em toda equação polinomial do segundo grau, o delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo aqui os valores, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, fazemos. O b da equação é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a da equação, o valor de a que é 1, vezes o c que é menos 8. Então fica 2 ao quadrado é 4, e menos 4 vezes 1 vezes menos 8 dá 32 positivo. 32 mais 4 é igual a 36. O valor de delta é igual a 36. Então já fizemos a segunda etapa. E passamos então agora para a terceira e última etapa, que é usar a fórmula resolutiva. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Essa é a fórmula resolutiva, que algumas pessoas chamam de fórmula resolutiva de Bhaskara. Substituindo os valores, nós temos aqui o seguinte. Lembrando que aqui existe mais e menos. Significa então que vamos usar essa fórmula 2 vezes. Uma com sinal de menos e outra com sinal de mais. Substituindo os valores, lembrando que b é igual a 2, a é igual a 1 e c é igual a menos 8. Fica então, menos b vai ficar menos 2, menos a raiz quadrada de delta. O delta que nós calculamos foi 36. Então vai ficar menos 2, menos 6. No denominador nós temos 2 vezes a, 2 vezes 1. Então vai ficar menos 2 menos 6, que é menos 8, dividido por 2, dá então menos 4. Essa então é a primeira raiz que nós achamos. A segunda raiz, x2 ou x duas linhas, ao invés de usarmos o sinal de menos, vamos usar agora o sinal de mais. Substituindo os valores, vai ficar menos 2 mais a raiz quadrada de 36, dividido por 2. Daí fica menos 2 mais 6, que é 4, dividido por 2, igual a 2. Gostaria de destacar que quando nós calculamos o valor de delta,
para essa equação, o delta foi igual a 36, que é um número maior que zero. Quando isso acontece, nós vamos ter então duas raízes reais distintas, diferentes uma da outra, como aconteceu aqui, menos 4 e 2. Se desejarmos, poderemos fazer uma verificação, substituindo na equação, no lugar da variável x, da incógnita x, podemos colocar os valores que achamos, menos 4 e 2. Então fazemos assim, x ao quadrado mais 2x menos 8. Substituindo por menos 4, fica então menos 4 elevado a 2, mais 2 vezes x, quer dizer, mais 2 vezes menos 4, menos 8, igual a zero. Menos 4 ao quadrado é igual a 16, positivo. Mais 2 vezes menos 4, quer dizer, mais com menos dá menos, vai dar menos 8, menos 8. Então fica 16 menos 8, 8 menos 8, 0. Nós verificamos então que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Então isso indica que menos 4 é uma das raízes dessa equação. Se fizermos o mesmo para x igual a 2, ficará então 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 8. Isso nos dá 4, mais 4, 8, menos 8 igual a 0, o que verifica também as duas igualdades, o primeiro membro igual ao segundo membro da equação, o que comprova que menos 4 e 2 são as raízes dessa equação. Consideremos agora um segundo exemplo. X ao quadrado menos 14x mais 49 é igual a zero. Seguindo a sugestão de resolvermos em 3 etapas, primeiro determinamos o valor dos coeficientes. Para essa equação, o valor de A é igual a 1, de B é igual a menos 14 e de C é igual a 49. Seguindo então a sugestão, vamos agora para a segunda etapa, determinar o valor do discriminante. O delta, como sempre, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo os valores, vai ficar b é menos 14, vai ficar menos 14 elevado a 2. Menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 49. Então, nós vamos ter menos 14 ao quadrado dá 196, e menos 4 vezes 1 vezes 49 vai dar menos 196. Daí, 196 menos 196 é igual a zero. Vimos então que o valor de delta é igual a zero. Continuando agora com a terceira etapa, lembrando que o valor de A é 1, B é menos 14 e C é 49, temos então, usando então a fórmula resolutiva, substituindo os valores, temos menos B vai ficar menos 14, menos a raiz de delta. O delta que calculamos para essa equação foi zero, então vai ficar menos a raiz quadrada de zero. No denominador temos 2 vezes A, quer dizer 2 vezes 1, que dá 2. Então, menos 14 dá mais 14, menos 0 dá 14, dividido por 2 é igual a 7. Essa, então, é a primeira raiz. A segunda raiz, no lugar do sinal de menos, na fórmula resolutiva, vamos usar o sinal de mais. Daí fica menos 14 mais a raiz quadrada de 0, o que vai dar 14, que é 14 mais 0, dividido por 2, e o resultado também será igual a 7. Nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção para o valor de delta. O valor de delta foi igual a 0. Quando isso acontece, as duas raízes reais são iguais. Conforme vimos, x1' é igual a x2', que é igual a 7. Sempre que delta for igual a 0, haverá então apenas
uma raiz, ou podemos dizer duas que serão iguais. Temos agora um terceiro exemplo. X² menos 5x mais 8 igual a zero. Seguindo a sugestão de resolvermos em 3 etapas, temos o seguinte. Primeiro, determinamos o valor dos coeficientes. O valor de A, nesse caso, é 1, de B é menos 5 e de C é 8. A segunda etapa, determinar o valor do discriminante, de delta. B² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, B é menos 5, vai ficar menos 5² menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 8. Daí temos 25 menos 32. E 25 menos 32 é igual a menos 7, ou seja, o valor de delta deu um valor negativo. Quando isso acontece, quando delta é menor do que zero, é negativo, a equação dada não tem solução, não tem raízes reais. Não será possível tirar a raiz quadrada de menos 7 no conjunto dos números reais. Nesses 3 exemplos que vimos até aqui, usamos a fórmula resolutiva x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a para resolvermos equações completas. Será que essa fórmula resolutiva serve também para resolver equações incompletas? Sim. Vamos então considerar alguns exemplos. O primeiro, nesse sentido, 3x² igual a zero. Nesse caso, o valor de A é igual a 3, de B é igual a zero e de C também é igual a zero. Calculando o valor de delta, ficaria assim. 0², que B é zero, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é zero. Então vai ficar zero, e aqui também vai dar zero. O resultado, então, de delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, o que foi que vimos? A equação tem duas raízes reais iguais, ou uma única raiz, poderíamos dizer. Nesse caso, temos uma equação do tipo ax² igual a zero. E conforme já vimos, quando temos esse tipo de equação, as duas raízes são iguais a zero. Fazendo então a aplicação, a substituição dos valores na fórmula resolutiva, temos menos b, quer dizer menos zero, menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, 0 dividido por 6 é igual a zero, primeira raiz. E a segunda raiz também vai ficar menos zero, mais a raiz de zero, dividido por 2 vezes 3. 0 dividido por 6 igual a zero, conforme já havíamos dito. Vamos ver mais um exemplo do uso da fórmula resolutiva para resolvermos equações incompletas. Temos aqui 3x² mais 8x igual a zero. Nesse caso, o valor de A é igual a 3, de B é igual a 8 e de C é igual a zero. Então, fizemos a primeira etapa, tiramos o valor dos coeficientes. Passando para a segunda etapa, calculamos o valor do delta. B², 8² menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 0. 8² é 64. E essa outra parte da equação, menos 4 vezes 3 vezes 0, como eu tenho um produto aqui, onde 0 é um dos fatores, isso aqui vai dar 0. Portanto, o valor de delta é 64. Quando delta é positivo, como nesse caso é 64, o que podemos esperar dessa equação? Ela terá duas raízes reais distintas, diferentes.
E conforme já vimos, esse tipo de equação ax² mais bx igual a zero, nós, ao resolvermos esse tipo de equação, vamos encontrar pelo menos uma das raízes igual a zero. Então, prosseguindo a resolução, nós temos, fazendo a substituição dos valores, menos b, b é igual a 8, vai ficar menos 8, menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 64, que nesse caso dá 8. Então vai ficar menos 8, dividido por 2a, 2 vezes 3. Menos 8 dá menos 16, dividido por 6. Simplificando aqui por 2, x1' dê igual a menos 8 terços. x2' será igual a menos b, e agora no lugar de menos vou usar o sinal de mais a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes 3. Ou seja, vai ficar menos 8 mais 8, dá 0, dividido por 6, que é igual a 0. Então, nós verificamos aquilo que já havíamos dito. Quando delta é maior do que 0, a equação tem duas raízes reais distintas. Nesse caso, menos 8 terços e o 0. E quando a equação é desse tipo, ax² mais bx igual a 0, pelo menos uma das raízes é igual a 0. Veja outro exemplo do uso da fórmula resolutiva para resolver equações incompletas. Agora, temos uma equação do tipo ax² mais c igual a 0. Nesse caso aqui, 4x² menos 7 igual a 0. O valor de a aqui é 4, de b é 0 e de c, menos 7. Fizemos a primeira etapa. Tiramos o valor dos coeficientes. Agora calculamos o valor de delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. b é 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes menos 7. Fazendo aqui esse produto é igual a 112. Delta é positivo, maior do que 0. Então nós podemos esperar duas raízes reais distintas. E, nesse caso, quando temos esse tipo de equação, ax² mais c igual a 0, a equação terá raízes opostas. Os números serão opostos. Então, resolvendo, menos b vai ficar menos 0, menos a raiz de delta de 112, dividido por 2a, 2 vezes 4, que no caso aqui daria 8. Foi colocado 8 aqui, mas aqui seria 4, e aqui, então, está correto. O denominador aqui é igual a 8. Nós podemos, então, simplificar esse radical. 112 é 2 elevado a 4 vezes 7. 2 elevado a 4, sendo extraído desse radical, sai 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então vai ficar menos 4 raiz de 7 sobre 8. Que simplificado por 2, ou por 4, vai dar então menos a raiz quadrada de 7 sobre 2. Uma das raízes. A outra raiz vai ficar menos 0, mais a raiz quadrada de 112, dividido por 2 vezes 4. Foi colocado 8 aqui novamente, peço desculpa, mas 2 vezes a, nesse caso a é igual a 4, e aqui vai dar 8. Fazendo o mesmo processo, então vamos ter menos 4 raiz de 7 sobre 8, e simplificando por 4, dá igual a raiz quadrada de 7 sobre 2. Vamos então considerar um problema. Um problema envolvendo a resolução de uma equação polinomial do segundo grau completa. Um estacionamento retangular tem 23 metros de comprimento por 12 metros de largura.
O proprietário deseja aumentar a área para 476 metros quadrados, acrescentando duas faixas laterais de mesma largura. Qual deve ser a medida da largura da faixa acrescida? Então nós temos aqui um desenho. Ele já tem um terreno e ele quer aumentar tanto a largura como o comprimento, com o mesmo tamanho, que vamos chamar aqui de x. E o resultado dessa nova área será 476 metros quadrados. Então, com base nos dados que temos aqui, podemos fazer o seguinte. Já que aqui vai aumentar esse lado, vai ficar 23 mais x, o x mais 23, um lado, e esse outro lado será aumentado também do mesmo valor de x. Então ele passará a ser 12 mais x. E o resultado é que essa área deve ser igual a 476. Então fazendo aqui, com base nos dados, vai ficar x mais 23 vezes x mais 12 é igual a 476. Isso nos dá x ao quadrado mais 12x mais 23x. E 23 vezes 12 vai dar 276. Passando 476 para o primeiro membro, vai ficar 276 menos 476, igual a zero. Então, deixando a equação na forma reduzida, ficamos com x ao quadrado mais 35x menos 200 igual a zero. Resolvendo essa equação, então, seguindo a primeira etapa, tiramos o valor dos coeficientes. O valor de A é igual a 1, de B é igual a 35 e de C é igual a menos 200. O valor de delta, a segunda etapa, é b ao quadrado, 35 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 200. Então temos 35 ao quadrado dá 1.225. E menos 4 vezes menos 200 vai dar mais 800. Daí o valor de delta será 1.225 mais 800 é igual a 2.025. Passando então para a terceira etapa, usando a fórmula resolutiva, nós temos x uma linha é igual a menos b menos 35 menos a raiz quadrada de 2025 dividido por 2a. Isso nos dá menos 35 menos 45 dá menos 80 dividido por 2, menos 40. Esse valor, menos 40, é uma das soluções da equação, mas não serve como solução do problema, porque não há tamanho negativo. O valor de x aqui não pode ser um valor negativo. Passando então para a segunda raiz, nós temos menos 35 mais a raiz quadrada de 2025, dividido por 2 vezes 1. Isso nos dá menos 35 mais 45 dá 10, dividido por 2 é igual a 5. Portanto, o valor que ele vai acrescentar aqui será de 5 metros, tanto na largura como no comprimento do terreno. Ele passará a ficar com 28 metros de um lado e 17 do outro, de forma que a nova área será 476 metros quadrados. Até aqui, nós vimos a resolução de equações do segundo grau usando a fórmula resolutiva. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. E nós vimos que essa fórmula resolutiva é muito prática. Ela serve para resolver as equações completas, as equações polinomiais do segundo grau completa, e qualquer equação polinomial de segundo grau incompleta. Essa fórmula é muito prática porque pode ser usado com qualquer tipo de equação polinomial do segundo grau. Mas será possível resolver equação polinomial do segundo grau sem usar essa fórmula? Sim, existem outros métodos que é possível sim resolver a equação sem usarmos a fórmula resolutiva.
Por exemplo, podemos usar o método de completar quadrados. A título de exemplo, temos então a equação x² mais 2x menos 8 igual a zero. Resolvendo essa equação, nós podemos fazer o seguinte: podemos adicionar 8 a ambos os membros da equação. Então vai ficar assim, x² mais 2x menos 8 e mais 8. Se eu coloquei mais 8 no primeiro membro, eu coloco também no segundo membro. Isso nos dá então x² mais 2x igual a 8. Mas eu quero completar um quadrado, ou seja, eu devo transformar o primeiro membro em um trinômio quadrado perfeito. E para isso, então, eu acrescento o número 1 nos dois membros da equação, o que nos dá, então, x² mais 2x mais 1, e acrescento 1 também no segundo membro, vai ficar 8 mais 1, o que nos dá, transformando esse trinômio quadrado perfeito, fatorando ele num binômio ao quadrado, x² mais 2x mais 1, na verdade é o mesmo que x mais 1 ao quadrado. E 8 mais 1 é igual a 9. Bem, se x mais 1 ao quadrado é igual a 9, então x mais 1 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Isso nos leva então para as duas possibilidades. X mais 1 pode ser igual a menos a raiz quadrada de 9, quer dizer, menos 3, o que faz com que x seja igual a, passando 1 para o segundo membro aqui, vai ficar menos 3 menos 1, x é igual a menos 4. E x mais 1 pode ser também igual a mais a raiz quadrada de 9, quer dizer, mais 3. Passando 1 então aqui para o segundo membro, vamos ficar com x igual a 2. Essas raízes, menos 4 e 2, conforme já vimos, são as raízes dessa equação. Conforme já verificamos, inclusive, né, fazendo as contas, substituindo os valores para verificar se estava certo. Um outro método de resolução é usando a fatoração. Vamos usar a mesma equação. Como podemos fatorar essa expressão aqui? Esse trinômio, que não é um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho x² mais 2x menos 8 igual a zero. Então podemos fazer assim. Podemos fazer x² menos 2x mais 4x menos 8 igual a zero. Observem que essa expressão que nós temos aqui, se tirarmos do parêntese, vai ficar a seguinte: x² e mais 4x menos 2x é igual a 2x, menos 8 igual a zero. Na verdade, o valor dessa expressão é o mesmo valor dessa outra expressão aqui na linha anterior. Podemos fatorar então esse primeiro parêntese colocando x em evidência. E ficaria assim, x vezes x menos 2. E fatoramos também o segundo parêntese colocando 4 em evidência. Daí fica x vezes 4 vezes x menos 2. Então nós temos aqui agora uma expressão que também pode ser fatorada, porque temos um fator comum, x menos 2 no primeiro termo e x menos 2 também no segundo termo. E colocamos então x menos 2 em evidência, e ficaria assim, x mais 4 vezes x menos 2 igual a zero. Agora nós temos um produto que está dando igual a zero. Se um produto dá igual a zero, então significa que ou um dos fatores é igual a zero, ou x mais 4 é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Prosseguindo então, se x mais 4 é igual a zero, x é igual a menos 4. Ou se x menos 2 é igual a zero, x é igual a 2. E com isso, então, nós usamos o processo da fatoração para resolvermos essa equação polinomial do segundo grau.
Existem também ainda outros métodos de resolver a equação polinomial do segundo grau, por exemplo, pela fórmula soma e produto das raízes. Mas tanto o método de resolução por fatoração, como o método de completar quadrados, como a fórmula SP, soma e produto das raízes, elas se prestam mais a serem usadas quando as raízes são números naturais. Quando começam a aparecer números negativos, números fracionários, decimais ou irracionais como solução da equação, então esses métodos não são muito práticos para a resolução. Então aconselha-se que se use sempre a fórmula resolutiva. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa fórmula resolve qualquer tipo de equação incompleta ou completa, qualquer tipo de equação polinomial do segundo grau, completa ou incompleta, e independente das raízes que vierem, se serão números decimais, se serão negativos ou se serão números irracionais, ela se presta de forma bem prática à resolução dessas equações. E existem no livro A Conquista da Matemática do nono ano, páginas 102 e 103, algumas atividades envolvendo resolução e problemas de equação polinomial do segundo grau. Incentivo vocês então a analisarem alguns daqueles exemplos, a fazerem alguns daqueles exercícios, a praticarem, porque quando nós praticamos, então, passamos então a adquirir segurança e a ter maior êxito na resolução das equações. Bons estudos!